É isso, senhoras e senhores. A seleção brasileira tem um novo treinador. Carlo Ancelotti vai comandar o Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá no ano que vem. A escolha que o Edinaldo Rodrigues queria há bastante tempo não deixa de ser uma escolha grande, um momento assim importante para o futebol brasileiro. Tô chegando aqui para mais um vídeo no canal. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Eu acho que tem vários pontos diferentes pra gente debater, pra gente analisar e falar sobre essa chegada do Ancelotti no comando da seleção brasileira. Primeiro, é indiscutível que o Brasil opta por trazer um nome assim reconhecido internacionalmente, um cara que é uma unanimidade do ponto de vista de repercussão mundial. Não dá pra dizer que a seleção brasileira escolheu mal o seu treinador, tá? Isso é fato. Ele era o melhor? Eu já não acho. E assim, o melhor técnico do mundo, é isso que eu quero dizer. Talvez fosse o melhor entre aqueles que estavam dispostos a aceitar o convite. Isso eu acho importante ser destacado. O Guardiola é melhor? Acho melhor. O Klopp é melhor? Eu acho melhor. Nenhum deles é tão vitorioso quanto o Ancelotti, e nenhum deles talvez tivesse o interesse de assumir a seleção brasileira hoje. Ponto. Então, dentro desse panorama, a escolha do Ancelotti ela é fantástica. Os últimos jogos do Ancelotti no Real Madrid, ele foi superado e por muito pelo Arsenal, superado e por muito pelo Barcelona, apesar do placar contra o Barcelona ter sido espremido. Foi um atropelamento que a gente viu no último final de semana. O Barcelona, o Hansi Flick deu um baile pra cima do Ancelotti, sabe? Eu acho que do ponto de vista tático, ele não tá na primeiríssima prateleira do futebol mundial. Essa é a minha opinião. Eu vou dar aqui alguns nomes que eu considero taticamente melhores treinadores do que o Ancelotti. Os dois que eu citei, o Klopp e o Guardiola, talvez até taticamente o Arteta, não acho que o Arteta seja mais treinador. O Simone Inzaghi, taticamente é melhor, também não tenho a convicção de que é melhor treinador. O Gasperini é melhor taticamente, não tenho a convicção de que seja melhor treinador. O Conte, na primeira temporada também. Só que eu tô falando aqui de caras que taticamente fazem seus times jogarem melhor do que o Ancelotti. Agora, o Ancelotti, ele é mais vencedor do que esses caras, primeiro, porque treinou, em relação à maioria, equipes melhores. E aí, quando eu falo equipes, eu tô falando individualidades melhores e clubes gigantescos. E aí conquistou tudo que conquistou. E venceu na França, venceu na Inglaterra, venceu na Espanha, venceu na Alemanha, venceu em todo lugar. Venceu na Itália, venceu por onde passou. É um vencedor. E eu acho que o Ancelotti é uma grande escolha, principalmente pelo que ele sabe fazer em termos de mobilização das individualidades, da gestão de vestiário, gestão de grupo e pelo que ele venceu em torneios de mata-mata, em especial o mais importante de todos, que é a Liga dos Campeões da Europa. Não é fácil vencer a Champions mesmo quando você tem grandes equipes. Tanto é que vários grandes times ficam pelo caminho. E o Ancelotti venceu tudo isso fazendo com que o time soubesse sofrer quando tinha que sofrer, reagir quando tinha que reagir, soube administrar momentos de alta pressão em confrontos de mata-mata. Então, acho que por isso também ele merece bastante esse crédito nessa chegada dele à seleção brasileira. Uma coisa a gente não pode tapar os olhos, que esse cara que está aqui embaixo na imagem, o Edinaldo, ele escolheu o Ancelotti também. Primeiro porque é um baita de um treinador, tem todas as credenciais que a gente já sabe, mas também porque é o escudo perfeito para a CBF. Se der certo, ou seja, o Brasil for campeão do mundo no ano que vem, quem vai receber o crédito também será o próprio Edinaldo. Porque, né, no fim das contas, ele contratou. Foi o cara que conseguiu tirar um técnico da primeira prateleira para treinar a seleção do Brasil, coisa que não acontece. Isso é muito raro de acontecer. Um técnico da primeira prateleira treinar uma seleção. A gente vai ter que pegar aqui quais os técnicos que são do primeiro patamar que hoje treinam seleções. O Tuchel, esse sim, na Inglaterra. O Nagelsmann, que não está na primeiríssima prateleira da Europa, mas é um técnico super promissor na Alemanha que comanda a seleção da Alemanha. E acabou. Os outros todos, o Scaloni na Argentina, construído.
o De La Fuente na Espanha, construído, sabe? E se a gente for pegando outras seleções, por aí vai. O Roberto Martínez lá em Portugal não é um técnico da primeira prateleira. Sabe? Ele é um bom treinador, mas não colocamos ele no mais alto patamar. Então, o Brasil faz um movimento que é muito grande. E eu acho que vem esse escudo para a CBF. Porque se der errado, a CBF vai lavar as mãos. Fala, olha, contratamos o Ancelotti, cara. O que você queria que eu fizesse mais do que isso? Agora, tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo o Ancelotti para fazer a seleção, uma boa seleção. Vão ser algumas datas FIFA e depois já tem direto a Copa do Mundo. Mas, pro que o Ancelotti faz, não é também necessário um tempo tão grande para dar certo. Isso é um ponto. É óbvio que ele vai ter pouco tempo para conhecer com maior profundidade o futebol brasileiro. Isso eu acho que é algo importante, que a gente não pode descartar, porque é sempre bom estar de olho no mercado brasileiro, porque aqui a gente tem jogadores que são bons e que podem contribuir com a seleção brasileira. Os lá de fora ele conhece todos, sem dúvidas. Mas e aqui dentro? E alguém que esteja se destacando no futebol brasileiro? Como que isso vai funcionar? Eu acho que é aí que ele vai perder um pouco mais. Agora, na formação do time, eu não acredito que vá demorar tanto pro Ancelotti dar uma cara para a seleção brasileira, porque é o estilo dele. Que nem eu falei, não é uma coisa tão aprofundada do ponto de vista tático, além dele conhecer e já ter treinado alguns desses jogadores da seleção do Brasil. No fim, eu acho que a gente tem que estar muito mais feliz do que triste, muito mais, assim, esperançoso do que preocupado, porque é um técnico do primeiro nível e um técnico vencedor. É coisa que a gente não teve na seleção brasileira. É difícil a gente pegar até na história da seleção brasileira um técnico que tenha chegado com tamanho currículo como chegou o Ancelotti. Sabe? Não foi o Tite. E eu não estou nem pegando, extrapolando para o nível internacional. Estou trazendo para o nível Brasil. Porque a gente, né, na maioria, teve técnicos que fizeram história por aqui. A gente não está pegando... o Luxemburgo não tinha o currículo que tinha o Ancelotti quando assumiu a seleção brasileira. De tantas conquistas. Sabe? O Filipão também não. E talvez na segunda passagem sim, porque aí já tinha uma Copa do Mundo no currículo. O Zagallo, quando assumiu em 98, talvez, mas não é simples. O histórico do cara é muito largo. Eu até peguei aqui a matéria para falar um pouquinho dos salários. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque em relação aos salários, eu confesso que eu não me preocupo. Primeiro que a CBF tem dinheiro pra caramba, né? A CBF tem dinheiro sobrando e para você ter o melhor, você ter um cara que está entre os melhores, você vai ter que gastar muita grana. Um contrato de 10 milhões de euros por ano, com bônus de 5 milhões de euros, caso o Brasil seja campeão do mundo. Então estamos falando de 15 milhões de euros aí para trazer o Ancelotti, vai dar um total de 100 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, né? Para um técnico ganhar em uma temporada. Em um ano, porque é isso que ele vai treinar o Brasil, basicamente. Em um ano. E gente, bom do ponto de vista dos jogos do mata-mata na Copa do Mundo, que acho que esse cara, ele é um especialista nisso. Ele é um estrategista nesse sentido de saber administrar posturas em jogos. Ele não é, na minha cabeça, um estrategista no sentido tático de fazer seus times dominarem os adversários o tempo inteiro. Não é esse o estilo dele. Mas ele sabe se proteger e sabe agredir. Ele não é um zero à esquerda taticamente. Tá? Só não acho que ele seja desse mesmo nível. Quais são os nossos grandes concorrentes no ano que vem? Eu vejo a Espanha, campeã da Europa, seleção espetacular, né, na conquista da Euro. Eu acho que a Alemanha vai estar forte. Acredito que a Inglaterra vai estar na disputa também. Eu não posso descartar a Argentina, que é a campeã do mundo, que tem o Messi e que tem um time também muito consolidado e que deu o pau que deu em cima da gente nas eliminatórias, sabe? Mas o Ancelotti é uma grande contratação, um nome de peso, e o Brasil dá um passo importante para caminhar aí para uma tentativa de recuperação de um título mundial. Não acho que o Brasil vira favorito com a chegada do Ancelotti. Eu acho que o contrato de um ano é muito pouco. Se fosse para apostar no Ancelotti, beleza.
Se ele falar assim, ó, eu só vou se for para ficar até o final de 2026. Eu faria a aposta também, mas eu chamaria de aposta. O ideal seria que ele ficasse até o final da outra Copa do Mundo no Brasil. Ganhando essa ou perdendo essa. Ganhando ou perdendo a Copa de 2026. Quero saber a sua opinião. Gostou da contratação do Ancelotti? Acha um bom nome? O Brasil chega forte para a Copa? E aí? Deixa o like, se inscreva no canal e habilite a notificação. Valeu!